Perfeito. Boa noite para todos vocês que estão aqui. Agradeço a presença. Hoje não foi um dia muito fácil. Ontem, hoje, na verdade, porque saiu o resultado do SISU. Para quem cotou aí as vagas, né, se inscreveu para a segunda edição do SISU. E, de fato, as, as notas foram um pouco acima, né? E a gente sabe disso, que todo ano é a mesma história, até porque são poucas vagas no meio do ano, na segunda edição. Vagas em São Paulo não houveram nessa segunda, não houve, né, nenhuma vaga em São Paulo nessa edição do SISU para o curso de medicina, então acaba realmente disparando aí as inscrições para os estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, mas eu deixo aqui um recado para o coração de vocês. Não desanimem, ainda há esperança. Ainda tem o ProUni, tem o FIES, tem o Enem, agora em novembro, que daqui a pouquinho já está aí. Então, a primeira edição, seja do ProUni, do FIES ou do SISU, que vai ocorrer em meados de março do ano que vem, mais vagas disponibilizadas, então vocês vão ter mais ofertas de universidades, incluindo aquelas que vocês mais sonham em conseguir. Então vai ser um outro processo, e até lá vocês ainda conseguem correr atrás do aumento aí da nota, tá? E para quem não estava, inclusive no último treinamento, foi o 4º dia do SISU, eu expliquei, eu ensinei a como fazer um plano de ação. Então, um plano de ação para os próximos meses, fazendo o cálculo, né, de quantos pontos faltam para você conseguir alcançar a nota de corte do SISU para o curso desejado, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Então, corram nas gravações, a Adriana vai colocar, já vai soltar as gravações no canal do YouTube do Gauss, então as gravações serão disponibilizadas todas lá, então peçam a autorização para elas, para que ela possa liberar a gravação para vocês até antes disso. Eu não tenho data de quando vai estar no canal do Gauss, vejam com ela internamente, tenho certeza que vai ser válido aí para os próximos meses de estudos, ok? Porque não é só sobre conteúdo, é sobre estratégia. Então, nessa segunda fase aí dos estudos, né, segundo semestre, é importante vocês conciliarem conteúdo e estratégia, ok? E aí podem procurar mentores, né, de vocês para que possam ajudar aí também nessa trajetória. Hoje a gente vai falar de ProUni FIES e com algumas mudanças para essa segunda edição já do ProUni, né? Bom, missão do treinamento é a mesma aqui para o ProUni FIES, né? Para que vocês se familiarizem com as regras, aplicabilidade e conheçam de fato quais são os detalhes, né? Quais são as regras para todo mundo participar e maximizar aí as suas chances de conseguir a vaga. Hoje, na verdade, já é o nosso último treinamento. Nós já falamos sobre Enem, já falamos sobre SISU, ficamos 4 dias aí juntos, cotando e falando sobre o processo seletivo do SISU. Hoje nós vamos fechar com o ProUni FIES, e ainda não tem data, mas vai ter um bate-papo aí comigo sobre a minha experiência, que eu vou compartilhar com vocês, né? Uma experiência compartilhada sobre a minha trajetória no cursinho, e aí vocês podem trazer, desabafar, né, colocar tudo para fora e perguntar e tirar as dúvidas e as curiosidades também, ok? Boa! Então vamos lá, vamos começar com o ProUni, mas antes só uma diferença aqui importante, hein? SISU é aquele programa do governo que oferece, que oferta, né, as vagas nas universidades federais e institutos federais, portanto, instituições de ensino público, tá? São públicas. Você usa a nota do Enem para conseguir as vagas nas instituições públicas. O ProUni e o FIES, hoje a gente vai falar da esfera privada, das universidades privadas, tá?
Então, vamos começar com o ProUni. O que é o ProUni, né? O ProUni, ele nada mais é também que um bolsão de vagas ofertadas pelas universidades privadas, em que foi criada pelo governo em 2004, tá? Então, não é tão recente, mas o pessoal começou a entender como funciona o ProUni e o programa em si, ele foi ampliado, né? Então, várias universidades nos últimos 10 anos aí começaram a aderir o programa do ProUni. O que o programa do ProUni oferece? Vagas em diversos cursos, inclusive de medicina, com bolsas parciais, ou seja, você vai pagar metade da faculdade, metade da mensalidade, ou bolsas integrais, ou 100% gratuito. E o que as universidades ganham com isso, Thaís? Eles oferecem uma vaga com bolsas, né, uma bolsa parcial ou integral, e o que eles ganham com isso? Isenção de imposto, né? Nada de graça, gente. Eles ganham isenção de imposto. Então, só para tirar um pouco da dúvida sobre isso, a regra é o seguinte: para que isso seja viável, né? Porque o mercado privado, apesar de ser um mercado de educação, visa lucro, assim como o hospital, assim como empresas, o mercado corporativo, ninguém trabalha de graça. Então, o que acontece? Para que a universidade ofereça uma vaga, né, uma bolsa de estudos integral ou parcial, funciona assim: para cada uma bolsa integral, ou seja, o aluno não vai pagar nada, ele precisa ter aí, em média, 11 pagantes, tá? Então, cada 11 alunos que pagam a mensalidade integralmente, ele oferta uma bolsa de estudos integral. E para quem? Para cada bolsa parcial, ou seja, uma bolsa de 50%, ele precisa aí de 22 pagantes, né? Para que isso seja realmente viável e interessante para as universidades. É por isso, e outros, né, critérios também, que nem todas as universidades privadas participam do ProUni, tá? Algumas universidades são figurinhas marcadas, né? Então, todo ano elas estão lá, mas não são todas as universidades que todos os anos participam do programa do ProUni. Inclusive, hoje, dia 7 de julho, foi o último dia para que as universidades privadas aderissem ao programa. Então, o edital nem saiu, o edital na verdade, a prévia do edital já saiu com as mudanças para essa edição de 2022, do segundo semestre, mas ainda o edital não foi liberado, porque hoje é o último dia das universidades, né, aderirem aí ou não o programa do ProUni, tá? Então, o edital só vai sair quando eles tiverem a lista de todas as universidades que ofertaram bolsas para essa segunda edição de 2022. Ok, Thaís, e quem pode participar do programa do ProUni? Gente, boa noite para quem entrou depois, tá? Depois eu dou uma olhada no bate-papo, tiro dúvidas, é o mesmo esquema de sempre que vocês já estão acostumados. Vou seguir com a sequência, vou seguir com o treinamento, e aí no final do treinamento eu tiro alguns minutinhos aí para esclarecer dúvidas, ok? Então, quem pode participar do ProUni, Thaís? Só estudante de escola pública? Aí que tem a mudança, vem a mudança aí. Não é mais só o pessoal de escola pública. Também pode, vão começar a concorrer às vagas, às bolsas, pessoal de escola privada. Já explico isso, tá? Isso causou um desconforto do pessoal de escola pública. Poxa, mas aí vai ficar ruim, porque o pessoal de escola privada vai concorrer à bolsa, isso não é justo. Calma, vou explicar. Ainda assim, o pessoal de escola pública será beneficiado, tá? Tem uma ordem de prioridade aí das bolsas. Então, vamos lá. Quem pode participar? Estudantes que concluíram o ensino médio todo escola pública, que fizeram o Enem e que não tiveram a redação zerada, então não pode ter tirado zero na redação, e também média mínima de 450 pontos na prova do Enem. Além dos estudantes, o ProUni também oferece bolsas para os professores de rede pública. Isso faz até parte aí do programa, né, do governo, para incentivar a carreira
dos professores. Então, mas o que os professores fazem, Thaís? Uma nova licenciatura ou um curso novo de pedagogia. Então, como se fosse uma atualização mesmo. Isso é ruim, Thaís, porque eles acabam pegando uma parte das nossas vagas? Não, gente, a gente não pode pensar dessa forma. Isso não é ruim. Isso é ótimo para o nosso nível, né, de qualidade de educação. Os nossos professores também precisam se atualizar. Eles também precisam desse incentivo do governo. Então, a gente não pode pensar que isso vai, de alguma forma, interferir aí na quantidade de vagas, ok? O que a gente tem que pensar é que bom que existe esse programa, porque os nossos professores também precisam se atualizar e eles vão ajudar, inclusive, a próxima geração a ter uma base e uma qualidade muito melhor de educação, inclusive para os nossos filhos, tá? Então, professores de rede pública que estão no efetivo exercício do magistério, né, na educação básica, trabalhando, né, nas instituições públicas, nas escolas, e o pessoal que estudou em escola privada, em escola particular, com bolsas parciais ou integrais. Só que agora também que fizeram escola particular sem bolsa, nem parcial ou nem integral, sem bolsa. O pessoal que estudou em escola particular também vai poder concorrer às vagas aí do ProUni. Thaís, ok. E como que funciona o critério de renda para concorrer bolsa de 100% ou de 50%? A galera que precisa concorrer, que quer concorrer uma bolsa de 100%, ou seja, não vai pagar a faculdade, precisa ter aí um critério, uma renda, né, familiar até per capita, na verdade, né? Eu expliquei para vocês um treinamento do SISU de até o salário mínimo e meio. Então, como que funciona isso mesmo, Thaís? Não lembro. Você vai somar a renda de todos os membros da sua família, você vai somar toda a renda bruta, lá o lerite, quanto que entra de renda na sua casa, dividir pela quantidade total de pessoas que residem naquela casa. Se esse valor não passar de um salário mínimo e meio, e lembrando que o salário mínimo é 1.220, você consegue concorrer sim à bolsa integral. Se você, Thaís, mas passa um pouquinho. Então, se passou um pouquinho, se for até 3 salários mínimos por cabeça, você consegue concorrer à bolsa parcial, ou seja, você vai pagar metade da mensalidade do seu curso, ok? Onde faz a inscrição? Mesmo esquema do SISU, lá no mec.gov, né, no site gov.br, MEC, tem lá ProUni, você consegue fazer inscrição, é a mesma mecânica, né, a mesma ideia lá do SISU. A abrangência, já falei, nem todas as instituições privadas participam do programa, mas tem algumas figurinhas carimbadas, que eu até trouxe aqui para vocês, ó. O Centro Universitário, Unibita, Centro Educacional Anhanguera, Cruzeiro do Sul, Universidade Cidade de São Paulo, a Unicid, que é bem famosa aqui em São Paulo, Universidade de Franca, a Unifranc, também é muito famosa e é tradicional, Universidade do Norte do Paraná, Unopar. Para consultar quais são as universidades que vão participar, a gente tem que esperar o edital. O edital vai sair aí, creio eu, que até o início da próxima semana, tá? Já indicando quais são as vagas e as universidades ofertadas. Lembrando, gente, que nós estamos em julho. Assim como o SISU, nem todas as universidades que costumam participar no início do ano, ou seja, em março, estarão nessa edição, ok? Então, provavelmente nós teremos o mesmo cenário aí do SISU. Nem todas estarão e nem todas os cursos estarão disponíveis, como, por exemplo, Medicina em São Paulo, ok? Aqui eu coloquei uma prévia, né, de quantidade de vagas ofertadas, que foram aí indicadas pelo MEC. Então, ao todo, no ProUni em 2022, então contando aí com as 2 edições, foram, né, ofertadas e ainda serão ofertadas no ano de 2022, 273 mil bolsas de estudo, sendo 181 mil bolsas integrais e 91 mil parciais, ok?
são 19.500 cursos em mais de 1.085 faculdades particulares. Então, a oferta é boa, né? A nível Brasil, não é lógico, né, o ideal para cobrir toda a demanda, mas ainda assim é um programa muito abrangente, muito completo, acho que consegue atingir aí muitos alunos. A minha prima, por exemplo, a Denise, ela faz hoje fisioterapia na FMU, aqui em São Paulo, que é uma das mais cotadas aí para a área da saúde, como fisioterapia, por exemplo, e ela faz pelo ProUni, bolsa 100%, bolsa integral. Ela conseguiu, ano passado, já está cursando. Então, graças a Deus, o ProUni ajuda muito, muito mesmo, aquele pessoal que não conseguiu pelo SISU e se aplica aí ao ProUni, tá? Então, universidade privada, muitas delas, muitas mesmo, são super tradicionais e o mercado vê com muito bons olhos. Então, pensem nisso, tá? O mundo não acabou porque não conseguiu vaga no SISU, tá? O ProUni tem muitas universidades boas, tá? Muitas universidades boas. Então, pensem sobre isso com carinho e tem que tentar sim, tá? Vamos lá. O que mudou nessa edição, Thaís? Vamos falar sobre o Paranauê aí do pessoal que vem de escola privada. Antes de eu falar do pessoal que vem de escola privada, olha que interessante, que é mais uma coisinha aí que vai ajudar muitas pessoas. Na edição do início do ano, lá em março, foi possível utilizar o Enem de 2020. Porque geralmente, geralmente a gente consegue usar só a última edição do Enem, né? Então, de 2021, a gente usou agora no SISU. Agora, a gente vai conseguir usar a edição de 2020. Então, o sistema vai puxar automaticamente a sua maior nota. Olha que belezura. Então, isso vai ajudar a galera que em um ano foi melhor, no ano de 2020 foi melhor do que o ano de 2021. E a gente sabe, né, gente, cada prova é uma prova. Nem sempre a prova que você fez em 2021 foi a melhor. Às vezes, de fato, naquele dia você não estava bem, você estava mais nervoso, sei lá, você estava com piriri, enfim, não foi um bom dia, você brigou com o namorado, foi para a prova zangada, enfim, tudo isso interfere. Então, não é só questão de conteúdo, tem outros fatores aí, fatores exógenos que acabam impactando naquele momento. Então, vai ser possível usar a de 2020. Thaís, é certeza absoluta? Posso já contar com isso? Precisamos esperar o edital. O edital é a certeza que a gente precisa ter. Mas de onde você tirou essa informação? Pela medida provisória, 1075. A medida provisória já lançou aí essas informações dessas mudanças, dessas alterações para a edição de 2022, e essa medida provisória é exatamente para ajudar a galera que passou por esse período durante a pandemia, que a pandemia não foi fácil para ninguém, e também visa ampliar o benefício aos estudantes, incluindo o pessoal da particular, que agora a gente vai falar deles, tá? Então, os estudantes de rede privada não bolsistas, ou seja, aqueles que realmente não tiveram bolsa, podem participar, tá? Então, existe uma fila de prioridade. Como que funciona essa fila de prioridade? O pessoal das bolsas ofertadas, vamos fazer umas contas aqui, vocês me ajudem aí, hein? Vocês sabem que eu já não sou muito boa de conta. Vamos supor que tem 10 vagas, 10 bolsas de estudos. Dessas 10 bolsas, quem vai ter prioridade? Primeiro, quem vai ter prioridade é o pessoal que estudou em escola pública, tá? O que vai acontecer? Pensem comigo. Do pessoal que fez escola pública, vai concorrer com o pessoal de escola privada? Não, vai concorrer só com quem fez escola pública. Então, na primeira varredura do sistema, do ProUni, eles vão procurar, ok, dessas 10 bolsas, quem tem prioridade? Pessoal de escola pública. Então, vem só quem é de escola pública. E aí, gente, vem a coisa boa. Vai diminuir a relação candidato-vaga. Por quê, Thaís? Porque ano passado,
vocês, a gente, né, de escola pública, que veio de escola pública, concorria com o pessoal de escola privada, que tinha bolsa, os bolsistas, entendeu? Então, realmente, vai diminuir a concorrência entre o pessoal do ensino público, o pessoal de escola pública, entenderam? Então, eu acho que isso vai ser uma mão na roda para a gente, aumenta a nossa, a nossa chance, né, de passar e conseguir uma bolsa aí no ProUni. E aí, depois do pessoal de escola pública, Thaís, quais são as próximas pessoas da fila, né, de prioridade? Então, primeiro, o pessoal que é deficiente, né? Então, a gente já falou sobre as deficiências que podem concorrer aí às bolsas no SISU, é a mesma classificação. Os professores de rede pública, os alunos de escola pública, aí começa, depois do pessoal de escola pública, quem fez metade escola pública, metade ensino privado, com bolsa integral. Depois, quem fez metade de escola pública e metade de ensino privado com bolsa parcial. E depois o pessoal que fez escola privada, tá? Então, essa é a fila de prioridade. Então, fiquem tranquilos. O pessoal de escola pública vai ter prioridade na fila das bolsas, tá? Outra mudança é que, Thaís, comprovar renda, como que vai ser? Mesma coisa do SISU, com uma melhoria no ProUni. Quem já tem cadastro no CAD único, ou seja, quem já tem um cadastro e recebe algum benefício do governo, como auxílio emergencial ou o Bolsa Família, já vai ter aqui a renda comprovada, o critério de renda comprovada. Por quê? Isso diminui a burocracia, e é uma belezura para quem, né, para os brasileiros, diminui a burocracia e ajuda aí o pessoal. Então, o pessoal que tem CAD único, cadastro no CAD único, já vai ser beneficiado nessa edição de 2022. Quem não tem, então procura ter, ok? É uma dica aí para a próxima edição, para a edição do ano que vem, de 2023. Então, quem não tem e seria beneficiado por algum auxílio do governo, é interessante correr atrás disso, tá, galera? Beleza. O que o bolsista, né, uma vez que o bolsista conseguir ser contemplado com a vaga, com a bolsa de estudo, o que ele não pode fazer? Como ele pode perder a bolsa? Mas antes de eu falar disso, vamos ver aqui quando será o ProUni? O ProUni, como eu disse, o edital não saiu nem do ProUni nem do FIES, porque a gente ainda está no processo do SISU, então é tipo uma seguidinha da outra, sabe? Vem o SISU, depois o ProUni, depois o FIES, ou o FIES primeiro e depois o ProUni. Então, nós temos aí duas datas possíveis para o ProUni. Ou vai ser entre o dia 19 e 22 de julho, ou vai ser entre o dia 26 e o dia 29 de julho. Então, vamos esperar o edital para saber. Thaís, o que faz o aluno perder a bolsa? Se você for contemplado com uma bolsa do ProUni, tem duas regrinhas aqui que, independente de ser ProUni ou não, se você conseguir uma bolsa diretamente com a instituição, ninguém pode fazer, né, gente? Quer faltar, então, você não pode reprovar. Aliás, você não pode ter ausência acima de 25%, ou seja, em outras palavras, você tem que ter 75% de presença, tá? De frequência, né, no curso, nas aulas. E você não pode reprovar em 25% das matérias da faculdade. Então, de todas as matérias, você não pode reprovar um quarto delas, tá? Fazer matrícula em outro curso, e aí aqui a gente fala daquele jeitinho brasileiro, sabe? Tipo, quero aproveitar, já consegui uma vaga, por exemplo, no SISU, meio período, e eu quero fazer uma outra faculdade e eu vou conseguir uma bolsa no ProUni. E aí eu estudo o dia inteiro, metade numa, metade da outra. Não pode. Não pode, ok? Não pode ser contemplado pelas duas. O que pode? E aí, de novo, trazendo dica de ouro aqui, hein? O que pode, Thaís? O ProUni permite usar o FIES para financiar 50% do curso atual. Então, se eu conseguir uma bolsa pelo ProUni parcial, então 50% de bolsa,
e eu não tenho dinheiro para pagar os outros 50% da mensalidade, eu posso tentar o FIES sim, ok? Eu posso tentar o FIES sim. Isso é uma dica de ouro. Então, pensem nisso. Então, tem até um... Eu gosto de falar de princípio milenar aqui, hein? Meu povo sofre por falta de entendimento. E é mais pura verdade, mais pura verdade. Uma mãe me procurou semana passada de uma das minhas mentoriadas. E aí ela falou, eu perguntei para ela, a sua filha participou, tentou o SISU? Aí ela, mas a minha filha era fez particular. Eu falei, mas e daí? O SISU também contempla, também tem bônus para quem fez escola privada. Aí ela, nossa, eu achei que era só por critério de raça. Eu, meu Deus do céu, né? Dá vontade, assim, de falar, meu Deus, em que mundo você vive? Né? Então, falta conhecimento, falta informação. Gente, vocês têm que aprender e eu vou puxar a orelha de vocês. Então, dica para a vida, não é só para o vestibular. Talvez um dia vocês vão prestar concurso público e aí vocês vão perceber que isso é a base. Leiam os editais, leiam as regras, leia o conteúdo programático da prova que você vai prestar. Por quê? Porque lá está escrito todas as regras e todos os benefícios que vocês podem fazer parte, né? Vocês podem conseguir. Você quer um exemplo? Presta atenção nisso. Eu passei por isso, tá? Bem aquilo, tipo, digam o que eu faço, né? Que eu falo, mas não façam o que eu faço. Eu fui para a prova da Unicamp pela primeira vez sem ler o edital. Pois bem, quando eu cheguei na prova da Unicamp, tava um monte de gente com relógio. Com relógio, não era aqueles relógios digitais, era analógico, né? Aqueles relógios raiz. E aí tinha até uma menina com um relógio de cozinha, assim, enorme, assim, no chão. Aí eu falei, ué, mas aí eu olhei para a lousa, assim, que geralmente tem um cartaz, né, para pedir o tempo, para você para ir controlando o tempo, né, que falta de prova. E aí eu falei, não tem cartaz. E eu toda vontade de relógio. Gente, eu comecei a ficar desesperada, desesperada. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para a menina, não tinha começado a prova ainda, eu falei assim, e aí, fulana, podia usar relógio? Ela me respondeu desse jeito, gente. Tá no edital, você não leu o edital? Aí eu, não. Pois é, você podia usar relógio para controlar o tempo. Aí eu, nossa senhora, né? Deu aquela puxada de orelha, mas de fato, gente, eu podia ser beneficiada na minha prova por saber exatamente quanto tempo faltava. Por quê? É um cego no meio do tiroteio. Você não sabe quanto tempo demora, tá? Falta ainda para terminar a prova. Então, isso te deixa nervosa. É um gatilho, né? Você fica nervosa. E isso não pode acontecer. Então, por favor, leiam o edital, ok? Nem todo mundo tem, por exemplo, aqui, essa oportunidade que vocês estão tendo de alguém mastigar para vocês as regras e apresentar para vocês as regras. Então, leiam o edital. Bom, dito isto, outra coisa que faz você perder a bolsa é aumentar a renda e não reportar. Que pode acontecer, né? Tipo, você não tinha dinheiro no momento em que você conseguiu a bolsa, mas a renda melhorou, o poder de compra, a inflação diminuiu, o poder de compra aumentou, e hoje você teria condições de pagar, mas aí você fica quietinho e não fala nada. Thaís, mas eles pegam, existe uma fiscalização? Gente, a gente sabe que não vai ter alguém lá fiscalizando a sua vida, mas hoje os sistemas são todos interligados, não sei se vocês sabem, né? Então, esse papo de informar o CPF em toda a compra, né? Você quer CPF na sua nota? E trocar por aqueles créditos, que acho que ninguém mais entra lá no site para ficar resgatando os créditos, né? Isso é um sistema interligado, uma tecnologia, uma inteligência artificial, que sabe quanto você está comprando, quanto você ganha, os bancos que conversam, gente, né? Então, tomem cuidado, né, para não cair aí no, vamos dizer lá, no IR, né, para o leão, né, no abocanhar aí vocês e vocês perderem a bolsa que vocês não reportaram, tá?
Então, além disso, você pode estar tirando também a oportunidade de outra pessoa que realmente precisa. Então, prestem atenção nisso. Outra coisa é não cumprir a duração da graduação. Olha como vocês não sabiam disso também. Olha isso. Geralmente, o curso tem 4 anos, né? Tem 4 anos de duração. A maioria dos cursos, 4 anos de duração. Só que você tem até o dobro de tempo para concluir. Por quê? Alguém pode ter licença maternidade, precisou, né, ficar longe porque aumentou a família, ficou grávida, ou aconteceu algum acidente, você precisou trancar a faculdade para se recuperar. Enfim, várias coisas podem acontecer durante esses 4 anos de faculdade, você precisar trancar e depois retomar. Então, qual que é a regra da bolsa? Você tem aí o dobro de tempo da duração, né, do seu curso. Então, se é 4, você tem 8 para terminar. E essa é uma regra do ProUni. Beleza. Vamos para o FIES. Deixa eu tirar aqui pelo menos 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida do ProUni? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Espera aí. Vou deixar aqui. Enquanto vocês mandam, podem mandar aqui pelo chat que eu vou olhar. Camila perguntou, se eu falar que a minha renda aumentou, eu vou perder a minha bolsa? Talvez não perder a bolsa total, Camila. Você pode diminuir o percentual de bolsa. É uma negociação que você tem que ter com a faculdade. Mas, de fato, ninguém vai falar, minha renda aumentou, então agora eu tenho condições de pagar. A não ser que tenha realmente aumentado e você pode pagar a universidade. Mas isso é um adendo, isso é uma atenção que a gente tem que ter, porque em algum momento você pode ser questionado. E quando você for questionado, você tem que provar, né, e validar de novo ali que a sua renda ainda é a mesma e que você ainda continua sem condições de pagar, tá bom? A faculdade. Isso é um assunto delicado, porque quem de fato falaria, né? Eu tenho condições de pagar agora. Então, realmente, se tiver condições, o ideal pela moral, né, é falar, olha, eu não preciso mais da bolsa, então pode passar a minha bolsa para outra pessoa que está precisando. Ou eu tenho condições de pagar um pouco mais da faculdade. De verdade, não acho que ninguém faça isso. Mas, de novo, em algum momento a faculdade pode pedir a documentação de novo do critério renda para validar a sua bolsa, ok? Vamos lá, deixa eu dividir uma coisa aqui para vocês. Alguém tinha me pedido qual era a nota de corte do ProUni para a medicina, tá? E aí eu vou dividir aqui com vocês a tela. Lembra que eu falei para vocês que esse site aqui do Quero Bolsa, né? Ele é ótimo porque ele tem, ó, Sisu, ProUni, FIES. Então, você vem aqui, ó, ProUni, notas de corte ProUni. E aí eu coloquei aqui para medicina, ó. E aqui vai aparecer Brasil inteiro. Então, aqui tem alguns filtros. Eu coloquei São Paulo, cota. Aí, de novo, né, gente? Lembrem que existem cotas dentro do ProUni. Então, você vai escolher aqui, ó, cota integral ou parcial. O que é integral ou parcial? Lembra que aqui é critério de renda. Um salário em bolsas integrais é quem tem critério de renda, limite de renda per capita, ou seja, por cabeça, que não passe de um salário mínimo e meio. E cota parcial é aquela galera que tem até 3 salários mínimos e meio, beleza? Então, cota integral. Coloquei aqui para cota integral. Ó, e aí aqui aparecem algumas faculdades de São Paulo, o campus e a nota. Então, ó, por exemplo, a São Camilo, 726. A Unicid, 716. A IMB, 716. A Unisa, 714. A FASM, 712. E a Uninove, 711. Beleza? Vamos ver para a cota parcial. Vamos ver para a cota parcial. Não teve, ó. É que é medicina, né, gente? Então, medicina, de novo, nem sempre tem em todas as universidades, todas as modalidades. Tem que ver o que a faculdade vai ofertar, ok? Ou ela oferta integral, ou ela oferta parcial, ou um misto das duas, dos 2 critérios de bolsa.
tá? E aí aqui, ó, vocês podem procurar a cidade de vocês e qual que é a sua cota, qual é a sua modalidade de cota. Mas a menor nota para medicina, 717 nível Brasil, a nota média, 734 e a maior nota, 771, tá? Aí, deixa eu voltar aqui, só para mostrar uma coisa para vocês. Vocês lembram da minha nota no SISU? A minha maior nota do SISU faz 714, não foi? Eu mostrei para vocês semana passada. Eu conseguiria uma bolsa integral. Thaís, por que você não consegue uma bolsa integral? O ProUni é só para quem vai fazer a primeira graduação. Não pode participar as pessoas que já tenham concluído o ensino superior. Ou seja, não pode ter diploma de ensino superior, ok? Então, só para quem vai fazer a primeira universidade. Então, por exemplo, eu não posso mais usar o ProUni. Mas, só para relembrar aqui que é possível, olha só, eu não consegui a vaga em Niterói. Hoje saiu o resultado ontem, né, no SISU, não consegui. Deixei Niterói como na lista de espera, eu optei lá por deixar na lista de espera, e se eu não tivesse, né, nenhuma formação, não tivesse feito nenhuma faculdade, eu poderia pleitear uma vaga na universidade privada, com a nota que eu tinha, eu era capaz de conseguir, é claro, se tivesse critério de renda também, ok, gente? Beleza? Beleza. Bora falar de FIES? Clara perguntou, se eu passar na lista de espera de um curso do SISU, ainda pode concorrer ao ProUni do ano que vem? Não. Ou você faz um ou você faz outro. O que você pode fazer é o seguinte, concorrer você pode. Você não pode se matricular tendo o benefício do SISU. Então, conseguiu a vaga no SISU, você tem que abrir mão de um ou de outro. Ou você abre mão do ProUni. Eu acho que entendi sua pergunta. É assim, Thaís, fiquei na lista de espera do SISU. Aí, até o dia 18 de julho, a gente tem que indicar o nosso interesse de participar da lista do SISU. E não se esqueçam, tem que acompanhar o site da universidade, não é mais no sistema do SISU, para quem ficou na lista de espera. Tem que ir lá na universidade, no meu caso, na Federal de Niterói, né? Na Universidade Fluminense, e eu vou ficar lá acompanhando lista de espera SISU, quantas listas vão rodar na minha modalidade. Enquanto isso, eu posso tentar ProUni. Então, vou lá me inscrever no ProUni. E aí, vamos supor que eu consegui a bolsa no ProUni. Então, consegui a bolsa no ProUni já para iniciar nesse segundo semestre, em agosto, né? Em agosto começam as aulas nas universidades. E aí, por um milagre de Deus, daqui a 2 meses, me chamam no SISU, consegui na Federal. Tudo bem, você cancela a matrícula no ProUni, né? Na universidade, e faz a matrícula no SISU, na Federal. E aí, Thaís, mesmo vai dar conflito de sistema? Não. Por quê? Porque você tem como provar, ó, eu cancelei a matrícula no ProUni, porque eu optei para ficar no SISU, ok? Na universidade pública. Então, Clara, pode concorrer no ProUni, tá? O que não pode é você fazer 2 cursos ao mesmo tempo sendo contemplada pelo ProUni e SISU, a não ser aquela ideia de conseguir uma bolsa parcial no ProUni e tentar um financiamento de 50% da mensalidade que falta. Ok? Respondi? Sim ou não? Beleza, perfeito. Bora pro FIES, então, né, gente? Que o FIES é outra oportunidade. Mas medicina sofre, né, gente? Oh, meu Deus, como a gente sofre. Porque não deu no SISU, não deu no ProUni. Tá bom. E agora? Será que vai dar no FIES? Então, no FIES, até no FIES, existe um cálculo aí para um teto para quem faz medicina. E já vou falar logo, tá? A média da Universidade de Medicina no Brasil, a média da mensalidade nas universidades privadas aqui no Brasil gira em torno de R$8.000.
Só que o teto no FIES é de R$ 7.000. Isso significa que você pode financiar R$ 7.000 pelo FIES, só que você vai ter que arcar com o restante, entenderam? Então, eu faço financiamento pelo FIES e o restante que faltar, eu tenho que tirar no meu bolso para pagar, ok? Então, não é que você não pode. Ajuda pra caramba já, né? Eu financio 7, então eu pago o mínimo da parcela, a gente vai falar aqui como é que funciona o sistema, e o restante que faltar eu tenho que arcar, ok? O que é o FIES, Thaís? É um financiamento estudantil. Quem que é o nosso credor? Governo. Governo que banca pra gente. Qual que é a ideia? Foi criada em 2001, foi bem antes do ProUni, né? 4 anos do ProUni, e concede financiamento a estudantes de baixa renda para cursos superiores privados. E aí, desde 2018, a juros zero. O FIES, gente, ele muda aí com muita facilidade. Por que ele muda? Não, porque tem a ver com dinheiro, porque tem a ver com o poder do governo de bancar esse programa, tá? Então, tem a ver com o governo tem dinheiro e o pessoal que já se formou, e que deveria continuar pagando, né? O financiamento está pagando ou está inadimplente, ou seja, está devendo o governo. Porque se o cara que já se beneficiou desse programa do FIES, se ele não pagou, vocês concordam que vai prejudicar a geração futura, né? O próximo grupo que precisa desse financiamento? Então, rolou aí já esse final de mês de junho, inclusive, um escândalo envolvendo o FIES, né? A gente vai falar disso. Mas, enfim, enquanto existir, nós vamos lutar até o fim. O importante é a gente mudar as nossas vidas através da educação e garantir a nossa formação, porque quem é formado ganha 40% a mais de quem só concluiu o ensino médio. Então, a gente vive num país que é capitalista, sem dinheiro a gente não faz nada nessa vida. Então, a gente precisa realmente garantir a nossa educação. E a gente precisa tentar todas as portas, bater em todas elas e ver aí se alguma dessas portas se abre, tá? Então, quem pode participar do FIES? De novo, quem participou do Enem? Mas aí, olha que belezura! Das 2 últimas edições, Thaís? Da última edição? Não. Das últimas edições desde 2010. Então, quem prestou Enem de 2010 até hoje pode participar do FIES. Não é uma belezura? E aí, os outros critérios que vocês já estão carecas de saber. Média de 450, não ter zerado na redação e possuir das 2 modalidades de renda, que é quase igual ao do ProUni, só aumenta um pouquinho. Porque olha só, além de ter feito o Enem desde 2010, então vai puxar, o sistema automaticamente puxa aí a sua maior nota desde 2010, você não pode ter zerado uma redação, 450 pontos e critério de renda. Então, ou a sua família, a sua renda per capita, ou seja, por cabeça da sua casa, não pode passar de 3 salários mínimos. Então, quem vai ter o financiamento a juros zero, né? Existem critérios aí. Para você não pagar juros nenhum, só para vocês terem uma ideia, um financiamento hoje no banco, um banco aí, você escolhe Santander, Bradesco, eu vou falar do Bradesco. O Bradesco, hoje, para você fazer um financiamento de pessoa física, pegar um empréstimo, sabe quanto por mês? 7,5% ao mês. 7% ao mês, gente. Isso significa que se você precisar pegar 50 mil reais, você vai pagar, no final de 24 meses, 200 mil reais. 200 mil reais. É um roubo, é um assalto à mão armada, na cara dura. É um absurdo. Então, quando a gente fala do FIES pagar juros zero, ou seja,
o que você tomou de empréstimo, você vai pagar a mesma quantidade de dinheiro depois de não sei quantos anos, cara, isso é uma bênção, é um negócio assim que a gente tem que usar mesmo, né? E para quem tem de 3 a 5 salários per capita, ou seja, por cabeça, de 3 a 5 salários, aí tem um percentual de juros que é bem baixo, bem abaixo do mercado, que vai depender do curso, vai depender da soma da renda bruta, né, da família, então é de 3 a 5, então pode ser 3,5, pode ser 4, pode ser 5, então depende muito. Como que é a ideia? Quem tem menos poder de compra, ou seja, quem tem menos dinheiro paga menos juros, quem tem mais dinheiro paga mais juros, entendeu? É assim. Ok. Quem pode participar? Essas pessoas e os alunos que já cursaram a faculdade. Então, diferente do ProUni, quem é formado pode fazer uma segunda graduação com financiamento estudantil do FIES, ok? E uma coisa importante, por exemplo, eu faço uma universidade privada, né? E eu faço medicina, é bem caro. Vamos supor que durante a minha graduação, o negócio fique feio aqui em casa e a gente não consiga mais pagar, tá? E aí eu vou me desesperar. Existe a possibilidade de conseguir o FIES durante a graduação. Isso é muito importante dizer, tá? Não é só quem está entrando, quem consegue para entrar. Quem está fazendo já a faculdade, se em algum momento do curso precisar do financiamento, também pode concorrer, tá? Onde faz a inscrição? Na história, gov.br, no site que vocês já estão carecas de saber, vai ter lá a inscrição FIES. Qual que é a abrangência? Mesma coisa do ProUni. Nem todas as universidades participam. A minha, por exemplo, tem, tá? Mas, Thaís, como que funciona isso? As universidades vão dizer quantas vagas, né? Quantos alunos podem aderir ao FIES ou não, tá? Então, por exemplo, a Faculdade de Medicina do ABC, há 2 anos atrás, ela tinha aí uma vaga só. Ou seja, só um aluno podia. É um absurdo, né? Mas, enfim, cada universidade tem sua regra. Então, tem que saber qual que é a regra da sua, a regra da faculdade que você quer, tá? Então, nem todas participam. E as universidades, elas são avaliadas pelo Sistema Nacional de Educação Superior, que é o SINAS, ou seja, a faculdade não pode estar negativada, né, gente? Não pode estar devendo ao governo. Então, o governo também tem alguns critérios de aceitar, não é qualquer faculdade, é aquela que está com a ficha limpa, tá? Como funciona? Tem 2 modalidades do FIES. Olha só, atenção aqui. Tem o FIES com vagas a juros zero, então tem que comprovar renda até 3 salários mínimos, e tem o PFIES, que é essa vagas com juros, né? São esses financiamentos que são definidos pelo FIES, os juros, com base de cálculo por curso e por salário referência. O que é esse salário referência? Essa é uma coisa que vocês têm que saber. Quando você financia a faculdade, é considerado o seu salário de referência da profissão que você está se formando. Então, eu vou usar de novo medicina. O exemplo de medicina. Eu vou me formar em medicina. O salário inicial de um médico recém-formado gira em torno de R$ 12.000 por mês. Se eu fiz o financiamento da faculdade pelo FIES, eles vão entender que assim que eu me formar, né, que eu tenho que pagar o financiamento, eu tenho que pagar o que eu estou devendo para eles. Eles vão calcular esse poder de pagamento, né, com base no meu salário de referência. Entenderam? Então, a base de cálculo e a base dos juros que vai ser cobrado para quem vai pleitear em uma vaga com juros, né? Que não tem uma renda até 3 salários mínimos, que a renda é um pouco maior, de 3 a 5, vai depender dessa base de cálculo que conta com o salário referência na base, tá? Então, como que funciona? O pagamento vai ser realizado após a formatura, então eu vou pagando o mínimo durante a faculdade, vou pagando o mínimo. Depois que eu me formar, eu tenho que
pagar. E aí a mensalidade pode aumentar ou não. Depende também da sua negociação. Dentro do sistema vai estar tudo lá. Você pode pagar metade agora e financiar metade. Você pode pagar o mínimo, só tem dinheiro para pagar o mínimo, mas depois você vai demorar tanto tempo após formado para pagar o que você me deve, tá? Então, existem várias modalidades, gente, várias, tá? Então, o pagamento pode ser realizado após a formatura, o pagamento pode ser realizado com parcela mínima até a conclusão do financiamento. Outra coisa interessante dependendo do curso, e para a maioria deles, é óbvio, eles precisam de um fiador, tá? Então, assim, depois que o cara se formou e durante o financiamento, se ele não conseguir pagar, quem vai pagar? Então, você precisa indicar aí um fiador que tenha uma renda maior do que a mensalidade do seu curso. Se o curso é R$500, o cara tem que ter R$1.000 de renda, pelo menos, tá? Essa é a regra. E aí, vamos falar de mais detalhes do financiamento. Vamos lá. O formato do financiamento vai depender da mensalidade e do curso, tá? Então, a gente pode estar falando de um curso que custa R$200 por mês e um curso que custa 10 mil reais por mês, tá? Então, uma regra aqui. Não é uma regra, né? São alguns critérios, assim, padrões, para vocês entenderem como funciona. Para você financiar 100% da mensalidade, você tem que ter essa mensalidade, para você ter uma bolsa de um financiamento de 100% da mensalidade, essa mensalidade não pode representar mais que 60% da sua renda bruta familiar. Ou seja, a mensalidade não pode passar de 60%, comprometer 60% da renda familiar. Para você conseguir, essa é a base de cálculo do sistema do FIES. Para você conseguir financiar 75% da mensalidade, a mensalidade, o valor da mensalidade não pode comprometer a sua renda familiar de 40% a 60%. Não pode comprometer a renda entre 40% e 60%. E para você conseguir financiar metade da faculdade, metade da mensalidade, esse valor não pode comprometer a renda da sua família de 20% a 40%, ok? Isso aqui é um patamar, tá, gente? É só para vocês entenderem que, dependendo do valor da mensalidade, esse valor não pode comprometer a renda da família, porque senão você só vai pagar o financiamento e vai comer como? Vai pagar aluguel como, entendeu? Então, eles têm uma ideia de cálculo que considera o quanto da renda da sua família vai ser comprometida com esse financiamento. Então, é mais ou menos assim. Quanto mais cara a universidade e quanto mais esse valor da mensalidade comprometer a renda da sua família, maior é a chance de você conseguir um percentual de financiamento. Ou de metade, ou de 75%, ou de 100%. Entendeu? É isso. Essa é a ideia. Durante o curso, o estudante deve pagar mensalmente o valor da coparticipação, ou seja, o valor mínimo, né, que ele consegue pagar para aqueles que conseguiram financiar 75% ou 50%. Aqueles que financiaram 100% só depois da formatura, só depois que se formar e começar a trabalhar, ok? Então, para o pessoal que conseguiu financiamento parcial, você vai pagar um valor da coparticipação. O que está incluso nessa coparticipação? O valor da mensalidade que você vai pagar, a parte da mensalidade, as taxas do financiamento, né? Porque existe um banco aí, e os bancos são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que faz as transações, né? Então, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ela paga a universidade e você paga o financiamento, né, a sua coparticipação para um desses bancos. Esses bancos, eles cobram taxa. Então, além da sua parte na mensalidade, você tem que pagar a taxa do financiamento e o seguro. É banco, né, gente? Tem que vender. Então, um dos produtos bancários é o seguro. E esse seguro, ele pode ter um valor aí entre R$43 a R$150. E aí vai depender do tamanho do financiamento, ok?
E após a conclusão do curso, vai ser realizada a amortização do saldo devedor com base no salário de referência da profissão, ou seja, quanto você vai ganhar, né? Quanto você vai ganhar de salário após a formatura, vai definir o quanto você vai pagar de mensalidade para o FIES, ok? E aí, tudo isso é feito pelo CIS-FIES, pelo site, tudo é online, tudo é um sistema informatizado, né? Então, você vai fazer o aditamento dos contratos semestralmente. Então, todo semestre você vai lá e atualiza, né? E renova o financiamento. Por quê? Mesma coisa do ProUni. Vai que a sua renda aumentou, vai que seu poder de compra aumentou. Então, você tem que provar que você continua precisando de financiamento, tá? O governo não é besta. E aí, o que aconteceu aqui? O governo não é besta mesmo, né, gente? Para ele dar alguma coisa para a gente, é difícil. Mas tá certo, né? Por que tá certo? Olha o panorama político aqui. Agora, foi no mês passado, a Controladoria Geral da União, quem é o CGU, né? A Controladoria Geral da União é aquela que zela pelo patrimônio público. Então, eles têm que dar conta, eles cobram, fiscalizam todas as instituições públicas, né? Incluindo os programas sociais. Então, ele fala assim, ok, a gente vai ajudar esses estudantes, mas eles estão pagando? E aí, o que o CGU descobriu? Que o FIES tem um rombo, não gosto dessa palavra, mas olha isso, gente, se não tá, né, de acordo. Tem um buraco de 18 bilhões de reais, entendeu? Do FIES. Isso significa que vários e milhares de estudantes não pagaram o financiamento após a formatura. E aí tem um rombo aí de 18,8 bilhões. E a controladoria, que zela pelo patrimônio público, está dizendo, e aí, FIES? E aí, MEC? Vocês estão controlando esse negócio direito? Vocês não estão controlando, administrando esse programa direito. Então, gente, é por isso que as regras do FIES mudam como se mudasse de roupa, entendeu? Por quê? Porque depende de tudo isso. Depende de o quanto estão devendo, o poder que o governo tem de continuar financiando isso e essa questão das distorções aí, né? De oferta e reposição. Porque o que eu posso ofertar, eu só posso ofertar mais financiamento se eu tiver a reposição do que eu já emprestei, entendeu? Quem não pode participar do FIES? Olha só, alunos com débito no programa de crédito educativo, que já tem algum crédito estudantil e que não pagou, não pode participar do FIES. Alunos com matrículas suspensas ou trancadas na universidade, ou seja, o aluno pegou financiamento e não está fazendo a faculdade. E não foi por um caso médico ou porque licença maternidade. Foi por algum caso, não sei, por um caso que não tem como provar. Não estou a fim de fazer a faculdade esse semestre, estou cansado. Eu vou trancar. Você perde o FIES, tá? Então, quem já obteve FIES anteriormente, então, se você já foi beneficiado por esse programa, você não pode participar. Estudantes que não têm renda necessária para pagar com participação mínima. Gente, isso aqui é um financiamento, tá? Isso não é o ProUni, que te dá bolsa integral. Isso aqui é um empréstimo. Ou seja, se você não tem renda mínima necessária para pagar a coparticipação desse financiamento, não tem condições nenhuma de pagar, eles não vão te emprestar, gente, tá? Não vão te emprestar. Alunos de bolsa integral via ProUni que queira participar do FIES em outra universidade de curso. Já falei isso daqui, acho que eu deixei bem claro. Quando que vai abrir o FIES? Falei que é uma tríade, né? É um seguido do outro. SISU, FIES, ProUni ou ProUni FIES. Então, depende de quando vai ser o ProUni, tem que esperar o edital, mas ou vai ser entre dia 12 e 15 ou 19 e 22, porque o ProUni pode ser também entre os dias 26 e 29. Tem que esperar o edital, tem que esperar o edital. E é isso, SISU a gente já falou. SISU a gente já falou. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar o chat aqui. Gente, a facu pelo FIES, achando que entraram
Os estudantes fizeram a facul pelo FIES, achando que entraram pelo ProUni a 100%. Porque só assim para achar que não devem pagar. Ah, é verdade, Raquel. Faltou ler o edital, como disse a Thaís. É isso aí. Gente, vocês querem abrir a câmera para eu enxergar vocês? Vamos tirar uma foto, porque hoje é o último dia. É o último dia que vocês vão ver minha cara aqui, gente. Tem Vocês mais não querem coisa pra abrir? tirar. Raquel, Bia, Nelly, quem mais está aí? A Evelyn, Thaís, Camila. eu tô com uma dúvida aqui. Tem gente abrindo. Tipo, se você conseguiu o FIES 100%, tem um prazo para pagar depois? Tipo, Tem tem um um prazo. limite? É estipulado um prazo após a formatura, como eu disse. Você se formou, né? Vamos supor que você conseguiu o financiamento 100%. Você vai fazer sua faculdade inteira sem pagar nada. Depois que você se formar, o FIES vai já emitir lá com base no seu salário de referência. Então, vamos supor se você fez fisioterapia. Quanto ganha o fisioterapeuta? Então, ele vai fazer um contrato com os boletos e vai mandar lá os boletinhos para sua casa para você começar a pagar e amortizar esse saldo devedor. E aí é como se fosse um banco, é uma negociação, tá? Só que o problema do FIES não é uma negociação que você pode falar, olha, eu só posso pagar tanto. Ele vai calcular alguns cenários, vai te dar algumas opções. Você pode pagar, o mínimo é esse. Ele vai estipular um mínimo. E aí, se você pode pagar um pouco mais do que o mínimo, quanto mais você pagar, quanto mais você essa palavra é chata, né? Quanto mais você pagar, menos tempo, né? Você vai, em menos tempo você, em pouco tempo você se livra, né? Você adianta aí essa dívida, né? Você se livra mais rápido dessa dívida. Ok? Certo. Obrigada. Beleza. Gente, abre a câmera aí. Eu me arrumei hoje para você. Raquel já abriu. Porque era a última. Bia, Clara. Oi, Nelly. Boa. Camila e a Clara. Bia. Vou tirar uma foto. Dá um X aí, né? X. Ô, meninas, vocês querem me contar se alguém conseguiu alguma coisa no... Eu vou deixar de gravar aqui, tá? Peraí.